Eu passo a palavra aqui ao Dr. Fábio Luiz Costa Pereira, angiologista e cirurgião vascular do Hospital Meridional de Serra. Boa tarde, senhores. Gostaria de agradecer a oportunidade de tratar de um tema tão nobre quanto esse. Agradecer aos deputados, deputadas, ao pessoal do Ministério da Saúde. Eu sou médico em Vitória, no Espírito Santo, represento o nosso grupo que trabalha com laser há mais de 15 anos. E o nosso foco aqui é exatamente isso, tratar sobre o uso da medicina regenerativa não invasiva nesse conceito de tratamento. Próximo, por favor. A gente não precisa perder tempo aqui explicando a situação que vivemos de pandemia, né? Que vem gerando uma crise social, sanitária, econômica e assistencial, infelizmente crescente, exatamente pela insuficiência de métodos de prevenção. Assim, sabemos também que mesmo com os números crescentes de novos casos e mortes, ainda não conseguimos vislumbrar algo que seja capaz de controlar essa situação, seja a médio ou mesmo a longo prazo, e que seja eficaz em frear a escalada de mortes e demandas institucionais. Estas sim que precisam ser de curto prazo. Próximo. E as vacinas que se apresentam são focadas na prevenção. Vacinas, felizmente a cada dia vacinamos mais, já somos o 5º país no mundo que mais vacina, mas a resposta para as vacinas é a longo prazo. O lockdown, além de polêmico na sua concepção, não nos dá a tranquilidade de seguimento. Sem falar que o tempo de resposta dessas ações é imprevisível e não sabemos sequer se a sua eficiência é durável, né? Mas sabemos que a definição e controle dessas ações podem levar a complicações até piores que a própria doença e que, em última instância, vão concorrer para até uma crise política. E foram exatamente esses fatos que nos motivaram a buscar soluções de impacto imediato. E imediato, senhores, é tratamento. Sim, existe perspectiva de tratamento efetivo. O nosso objetivo aqui é apresentar algo que pode mudar o rumo das coisas. A aplicação clínica da medicina regenerativa, com técnicas desenvolvidas no Brasil, com custo e efetividades excelentes, sem os efeitos adversos, sem o uso de insumos extras, para o tratamento das fases 1 e 2, além de prevenir as complicações da fase de reabilitação nos pacientes acometidos por Covid-19, é sim possível. Essa técnica é através do uso do laser de alta intensidade, indicado para os pacientes com pneumonia por Covid, para acelerar a melhora dos sinais e sintomas, reduzir a necessidade e o tempo de dependência de oxigênio nasal e, inclusive, necessidade de ventilação mecânica invasiva, e assim poder reduzir a demanda por cuidados de internação hospitalar e principalmente internação em UTI, estabilizando assim as curvas e esfriando o processo. Nós chamamos essa técnica de Rio Protocol. Nós já, inclusive, concluímos um estudo piloto com essa técnica e que está agora em submissão para publicação. Esse estudo já nos apresentou importantes respostas, resumidas, próximo. Nesta frase, onde o Dr. Eduardo nos disse que o laser melhorou muito a função pulmonar, favorecendo significativamente a oxigenação dos pacientes tratados. O Dr. Eduardo está presente e vai poder expor melhor essa ideia aos senhores. Próximo. Esse resultado foi necessário para poder tocarmos em frente esse nosso projeto. É certo que precisamos respeitar os métodos e os caminhos da ciência, mas não podemos desconsiderar nenhuma possibilidade, principalmente as que já se mostraram promissoras. Neste estudo, nós concluímos que, ao se pensar em intervir na fisiopatologia dessa doença, nós devemos levar em consideração o uso de técnicas ou medicamentos que possam atuar no controle da fase mais perniciosa da sua cascata inflamatória e que, pela sua complexidade, acaba por ditar a evolução favorável ou não dos nossos pacientes. E sim, o laser pode agir na modulação de todos os eventos relacionados a essa evolução,
Nesse último aspecto, a laser terapia pode ser uma opção viável direcionada à evolução para um bom caminho. Ou seja, a sua eficácia já foi demonstrada para várias outras doenças com eventos inflamatórios semelhantes. O que nós desenvolvemos aqui foi a técnica de aplicação, mas a melhora dos parâmetros fisiológicos, os resultados finais desse processo descrito nessa imagem, já foram devidamente comprovados em vários estudos publicados, não somente na pneumonia por Covid, viu? Mas para uma série de outras patologias. O que a gente faz, o que a gente precisa entender é que a gente trata a alteração básica, a gente trata edema e inflamação. Edema e inflamação são a base da evolução de qualquer patologia que a gente venha a tratar. E o controle dessas alterações é que produz os resultados tão eficientes do laser nesta patologia em questão. Nós não estamos sozinhos nessa história, não. Tem um grupo de colegas nos Estados Unidos que, coincidentemente, a gente trabalha em conjunto, né, de debate temas. Eles conseguiram publicar no mês passado seus resultados, que são os mesmos que os nossos, no nosso trabalho piloto. Eles mostraram que nos estágios iniciais da pneumonia da Covid-19, o laser pode melhorar o quadro pulmonar e clínico e reduzir a necessidade de suporte ventilatório e permanência na UTI. Pode diminuir a presença no hospital e melhorar o processo de recuperação. Pode melhorar o estado clínico com o aumento da saturação de oxigênio durante as sessões de tratamento. Não houve, apesar de um número pequeno de estudo deles, não houve incidência de mortalidade ou efeitos colaterais importantes relatados no grupo de tratamento, contra uma taxa de mortalidade de 40% no grupo que não recebeu tratamento. Outro dado positivo, os pacientes do grupo de tratamento se recuperaram sem precisar de internação na UTI ou ventilação mecânica, contra cerca de 60% dessas necessidades observadas nos pacientes que não receberam tratamento. Isso já foi publicado, mas a conclusão é clara no tocante ao número de pacientes estudados, né? É necessário novos estudos com grupos maiores para assim confirmar esses achados iniciais. Ora, nós estamos falando de uma doença nova, de abordagens novas, tratamentos novos. Por isso, exatamente, a nossa maior restrição nesse momento é a ausência de uma publicação estatisticamente significativa. Nós sabemos que estamos em estado de emergência, por isso precisamos inicialmente avaliar a possibilidade de aplicação responsável e segura do que já se tem de resultados, mas é necessário formarmos uma comissão com esse objetivo de levantar novos trabalhos em caráter urgente. E, paralelamente, nós já temos também todas as condições técnicas aqui no nosso meio para o início imediato de um estudo necessário com significância estatística, que inclusive já está pré-aprovado em caráter também emergencial no CEP de uma importante universidade federal. E nesse novo projeto está previsto o estudo de 700 indivíduos. 700 é um número estatisticamente significativo para toda a população brasileira, gente. E assim sendo, passaremos a ser referência para o mundo inteiro, né? Com isso seremos capazes aí de ter um impacto internacional e finalmente almejar uma publicação importante, que é o que falta para que esse processo ande de forma mais em escala. Mas, como eu falei, esse projeto já conta com apoio científico, mas é preciso uma previsão orçamentária, porque para coletar dados de 700 pacientes, nós vamos precisar de cerca de 56 dias de trabalho contínuo com o grupo de equipes que a gente programou para esse trabalho. É preciso lembrar que o nosso tratamento é feito sem necessidade de insumos extras, é indolor, é rápido, 12 a 15 minutos apenas por paciente, sem toque no paciente, o que é fundamental quando estamos falando de uma doença contagiosa, e por isso mostra-se muito eficiente e facilmente aplicável em escala, com um enorme potencial de alterar rápida e positivamente os resultados. O nosso tratamento foi a aceleração e a recuperação do paciente acometido por Covid-19, fazemos com que eles não necessitem de suporte de oxigênio. Com isso, vão deixar o suporte ventilatório, vão sair mais rápido das UTIs e, com isso, vamos descomprometer e dar rotatividade aos sistemas de saúde.
Além disso, teremos como reduzir os custos assistenciais, sociais e as complicações graves dos tratamentos em qualquer fase da doença, desde a hora que o paciente começa a precisar de oxigênio até fases mais avançadas. Os dados financeiros mostram que o custo diário de internação de UTI nesses pacientes é muito alto. E, além disso, nós podemos tratar efetivamente até 100 pacientes com uma mesma máquina por dia, sem necessidade de insumos. A nossa expectativa é de iniciarmos de imediato esse novo e robusto estudo científico, estatisticamente significativo, e assim, imediatamente a seguir, teremos condição de criarmos centros de tratamento para a implementação desses protocolos. É importante lembrar que esse protocolo de tratamento de Covid-19 com o uso do laser de alta intensidade é uma criação brasileira, nossa, tá? Nasceu dos nossos estudos. O custo médio de todo um tratamento é equivalente ao custo de apenas uma diária de UTI. E sabemos que o nosso objetivo é exatamente que os pacientes não precisem de UTI. Vamos pensar na repercussão financeira que um projeto desse pode ter. Então, esse é o nosso projeto, é o projeto que a gente chama de Rio Protocol, criado e registrado por nós, e que neste momento precisa seguir de preferência 2 caminhos principais. Primeiro, a aplicação imediata, pois acreditamos que muitas vidas poderão ser salvas com um custo financeiro e social muito menor do que estamos pagando hoje. E, paralelamente, início também imediato de um estudo estatisticamente significativo para dar evidência internacional a esse projeto brasileiro, que pode sim mudar o rumo dessa pandemia em outros locais. Muito obrigado ao Dr. Fábio Luiz Costa Pereira. Passa a palavra ao Dr. Eduardo Luque. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o Fábio pela fala dele. Segundo, agradecer o convite. Estou muito honrado de estar participando dessa mesa de debate, dessa comissão. Como foi dito, eu sou médico intensivista, eu sou titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tenho já 15 anos de experiência na especialidade e atualmente eu coordeno uma UTI num hospital grande, complexo de 70 leitos, uma UTI no Hospital da Grande Vitória. E eu tenho participado ativamente do debate público acerca da pandemia, com orientações e entrevistas na imprensa do Espírito Santo, porque eu acredito que no presente momento, em meio a uma dificuldade de acesso a uns dados de qualidade, quanto mais informações atualizadas a gente poder oferecer à população, maior será a chance da gente ter um desfecho diferente do segmento da Covid como um problema de saúde pública. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações acerca do que a gente já sabe sobre a Covid, do ponto de vista clínico, e também como poderíamos pensar, desculpa a expressão, fora da caixinha, para contribuirmos no combate e na recuperação dos pacientes que apresentam essa doença. A Covid-19, ela já nasceu no ano passado como uma doença dramática por 2 motivos principais. Primeiro, porque é uma doença transmissível através de gotículas respiratórias, ou seja, ela é muito facilmente transmissível. E segundo, porque uma quantidade considerável de pacientes evolui com formas graves de comprometimento pulmonar, colocando em xeque o funcionamento dos sistemas de saúde público e privado de praticamente todos os países do mundo. E nesse ano de 2021, com o advento de novas variantes do vírus, nós podemos perceber, através de publicações científicas recentes, que a doença ela se modificou do ponto de vista dos 2 aspectos que eu citei. Ela se tornou mais eficazmente transmissível por um aumento do número de dias em que o paciente pode espalhar a doença, e ela se tornou mais grave, já que os casos observados têm apresentado acometimentos pulmonares ainda mais extensos e com maior necessidade de ventilação mecânica invasiva. Acreditamos, como médicos responsáveis e coerentes que somos, na importância da vacinação em massa para a prevenção e resolução da pandemia. E a nossa proposta de trabalho e análise científica se coloca sobre o grave problema da inflamação pulmonar causada pela infecção pelo SARS-CoV-2.
e as suas repercussões nos sobreviventes em termos de qualidade de vida e também em termos de capacidade produtiva. Atualmente, com a pandemia ainda vigente e com relativamente poucas pessoas com acesso à vacinação, acreditamos que poderíamos fazer diferença na evolução dos pacientes nas diversas fases da doença, prevenindo uma maior gravidade naqueles em fase inicial e modulando a resposta inflamatória naqueles com pulmões mais gravemente comprometidos. Nós finalizamos recentemente o nosso projeto piloto, citado pelo Dr. Fábio, que foi um estudo unicêntrico, prospectivo, com 20 pacientes internados em UTI, todos eles com pneumonia por Covid-19 e com necessidade de algum grau de suplementação de oxigênio. E nós concluímos que a terapia laser pode ser muito promissora e eficaz, porque nós demonstramos nesses pacientes estudados que a aplicação do laser, conforme proposta pelo nosso grupo e liderada pelo Fábio, fez uma diferença estatisticamente significante na evolução de um aspecto fundamental desses pacientes, que é a oxigenação do sangue. A gente verificou isso através do aumento do que chamamos de pressões parciais de oxigênio no sangue, e isso só ocorreu nos pacientes tratados com o laser. No momento, nós estamos em fase de produção das condições para a realização, agora sim, de um estudo maior e mais definitivo, um estudo multicêntrico, randomizado, prospectivo, duplo cego, placebo controlado. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um estudo que realmente vai nos dizer, com significância estatística comprovada, se a terapia ela é eficaz e o quanto é eficaz. E a gente vai fazer isso para testar, então, essas hipóteses que já foram confirmadas no projeto piloto que eu citei. Nós estamos em parceria já com uma grande universidade federal e grupos privados também para tocarmos esse projeto. A aplicação do laser, ela deve ser pensada como uma grande promessa, a meu ver, e diante do contexto da nossa realidade, também deve ser discutida como algo a ser proposto para implementação imediata, dada a sua segurança de aplicação, ausência de efeitos colaterais e potencial efeito benéfico do ponto de vista da evolução clínica do paciente, da prevenção de formas graves do comprometimento pulmonar, da prevenção de sequelas importantes respiratórias, da economia de insumos e equipamentos, hoje tão preciosos em tempos de uso extensivo, e da manutenção da qualidade de vida e capacidade laborativa dos pacientes acometidos. Dessa forma, eu agradeço, então, a oportunidade de discutir um pouco nossas ideias, nossos projetos e, claramente, também nossos dados já conquistados. E expor o nosso interesse de continuarmos estudando, pesquisando e criando novos conceitos terapêuticos que possam beneficiar a população diante de um contexto tão adverso. Devemos lembrar ainda, por fim, que a medicina se faz num processo histórico, com hipóteses, apostas, comprovações de eficácia, sempre respeitando o conceito de medicina baseada em evidências. No momento presente, nós estamos observando esse momento histórico enquanto o vivenciamos ao mesmo tempo. Devemos sempre nos lembrar disso. Atrasos em disponibilizar procedimentos e tratamentos potencialmente eficazes, quando temos a consciência que um número considerável de trabalhos científicos pode demorar e muito para comprovar ou desabilitar alguma hipótese, pode significar a derrota no combate à pandemia. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Eduardo Luque. Parabéns por toda a sua dedicação nesse período, principalmente de pandemia, por todo o seu trabalho, sua competência. E é um prazer participar dessa audiência, tendo o senhor como palestrante. Muito obrigada.